Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ensino religioso? Como que vocês estão? Com saúde? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para nós continuarmos o assunto da aula passada: organizações religiosas, liderança. Mas antes, nós vamos pegar o nosso material, organizar direitinho para a gente poder trabalhar. Nós vamos pegar hoje o caderno, o lápis grafite, aquele de escrever e a borracha. Eu fico aqui esperando vocês. Tudo certo? Então vamos lá. A partir de hoje, crianças, nós vamos organizar um pouco melhor a nossa aula. Nós vamos escrever no caderno os itens que estão aí na tela. Vejam lá, nós vamos colocar a data de hoje, o número da aula, o conteúdo que vai ser trabalhado e escrever embaixo, ensino religioso. Quero que vocês façam isso com calma, eu espero vocês fazerem.
Vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na aula passada, já que hoje é a continuação desse assunto, né? Nós falamos dos líderes da sociedade e falamos de alguns líderes da religião, ou seja, nós falamos de líderes não religiosos e líderes religiosos. Mas antes disso ainda, a gente estudou um pouquinho sobre o que é um líder. Vocês lembram? Líder é aquela pessoa que comanda, que orienta as outras pessoas do grupo. Porque se cada um fizer o que pensa e o que vai e falar tudo junto, a gente não vai conseguir se comunicar. Então, vamos só lembrar quais são os líderes não religiosos que nós vimos. Pega lá no pensamento de vocês. Nós vimos a diretora, o prefeito, a professora e os pais. E os líderes religiosos? Quais foram? Muito bem. Os líderes religiosos foram o sheik, o rabino e a pastora. Hoje nós vamos falar de outros líderes, porque como eu disse para vocês, existem muitas religiões. Mais uma vez, antes de começar com os líderes de hoje, vamos lembrar então o que é um líder religioso. Acompanha comigo lá na tela. O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião, assim é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Lembraram agora? Então, o que é o líder? O líder é aquela pessoa que comanda, que dá conselhos. Os líderes religiosos são aquelas pessoas responsáveis por manter essa religião presente na vida das pessoas que escolheram segui-la, ou mesmo aquelas pessoas que só querem conhecer. Ele é que faz várias funções que faz com que seja possível que isso aconteça. A gente vai conhecer os líderes de algumas delas. Vamos lá. São os líderes religiosos que nós vimos, né? A primeira foto é do sheik, que é o líder dos muçulmanos. A segunda foto é o rabino, que é o líder dos judeus. E a última foto é da pastora, líder dos evangélicos. Hoje nós veremos líderes de duas religiões. Esses líderes que nós vimos até agora são da matriz ocidental. Hoje nós vamos conhecer esses líderes. Vejam lá na tela. Vocês lembram quais líderes são esses? Essas imagens fazem vocês pensarem em quais religiões eles podem estar? Bom, aí são 4 fotos. As 2 primeiras é da matriz afro-brasileira e as 2 últimas são da matriz indígena. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a fundo sobre eles. Vamos conferir. Então, na Umbanda, um lugar sagrado é o terreiro. Isso a gente já falou lá no início do ano, né? E a líder desse local é a mãe de santo, ou o líder, o pai de santo. Para falar com vocês sobre a função deles dentro dessa religião, eu trouxe um vídeo onde a própria mãe de santo
Adriana Dinsan, que é o nome dela, vai falar para vocês quais são as funções deles. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Olá, eu sou a Adriana e na religião de Umbanda me chamam de Mãe Adriana. Sou Mãe Adriana de Inhaçã, do terreiro de Umbanda Tia Maria. Para ser uma mãe de santo, precisa muito tempo de aprendizado. Nós temos aprendizado sempre das mães e dos pais de santo mais velhos. Nós aprendemos o que é passado de geração a geração. Os nossos mais velhos nos ensinam as religiões que trazem a matriz africana, católica, indígena e espírita. Então são vários conhecimentos para ser uma mãe de santo. Nós aprendemos por mais de 7 anos para ser uma mãe de santo. Uma mãe de santo cuida dos seus fiéis como uma mãe, tanto na espiritualidade como na sua vida pessoal. A mãe de santo sempre vai ter uma palavra de bondade, de amor, de encaminhamento para seus filhos. É considerada uma grande família, a família de Umbanda. Dentro da religião de Umbanda, nós usamos a roupa branca. A roupa branca simboliza a paz, que é em homenagem ao orixá Oxalá. Oxalá, ele traz a paz, o amor, a caridade, a humildade. Então esse orixá Oxalá que nós simbolizamos nas nossas vestes é o que a Umbanda prega: a humildade, o amor, fazer o bem a todos. Esta é a grande função que uma mãe de santo tem: ensinar aos seus filhos, aos seus fiéis, a fazer o bem ao próximo, a amar a natureza e cuidar da natureza. Isso é ser uma mãe de santo. Um beijo da Mãe Adriana para todos vocês. Que Oxalá proteja e abençoe a todas as pessoas. Vocês prestaram atenção quantos anos uma pessoa tem que estudar para ser líder nessa religião? Quantos anos a pessoa precisa estudar para ser uma mãe de santo? Alguém prestou atenção? Isso mesmo, gente. 7 anos é o mínimo. Eles precisam estudar muito. E para que estudar? A gente já vai ver por quê. Uma das funções deles é ensinar. Então eu tenho que saber para poder ensinar, né? Então vejam lá. Mãe de santo e pai de santo são chamados de Babalorixá, que é o pai de santo, ou Ialorixá, que é a mãe de santo. Eles também podem ser conhecidos pelos termos pai de terreiro ou mãe de terreiro, babá, chefe ou zelador de terreiro. São muitos nomes, né? Mas todos eles nomeiam o líder dessa religião de Umbanda. Então, o que é o papel deles dentro dessa religião? Eles têm a responsabilidade de zelar por todos os seus filhos, que é assim que eles chamam as pessoas que decidem fazer parte dessa religião. Eles precisam desenvolver a pessoa na sua corrente mediúnica. O que seria isso? Nós temos dentro da gente alguns pensamentos, alguns sentimentos, e é isso que a gente tem que desenvolver. A gente não desenvolve só o nosso corpo, a gente também desenvolve a nossa mente. E o papel desse líder é fazer isso dentro dos ensinamentos que essa religião prega. E eles fazem várias outras coisas além de ensinar os seguidores dessa religião. Eles preparam banhos especiais, que eles chamam banhos de proteção. Eles fazem os amacis. Amacis? Amacis é o nome de um rito. Quando uma pessoa decide entrar na religião, ela passa por um rito de iniciação. E esse rito se chama amacis. Eles também fazem o ritual do batismo, do casamento, fúnebre, que é quando uma pessoa falece. Eles se reúnem e fazem um rito.
Vocês lembram que eu falei dos líderes da aula passada? Eles também realizam essas funções. Algumas dessas cerimônias trazem nomes diferentes, mas batismo e casamento, por exemplo, é o mesmo nome. E os líderes das outras religiões, nos preceitos das religiões de cada um, claro, também realizam são responsáveis por realizar esses ritos. O que é rito, professora? Rito é uma cerimônia com regras. Então, por exemplo, na Igreja Católica, o batizado acontece de uma maneira. Na Umbanda, acontece de outra maneira, e assim por diante. Então, são reuniões, são cerimônias. Bom, outra função, então, da mãe e do pai de santo é preparar pais pequenos e mães pequenas que vão auxiliá-los nessas cerimônias, tudo que tem que fazer, porque eles têm que cuidar da casa e do desenvolvimento dos filhos, como a gente já falou. Pai pequeno e mãe pequena, o que é isso, professora? São pessoas baixinhas? São pessoas pequenas? Não. É que para você chegar a ser um líder, para você chegar a ser um pai e uma mãe de santo, vocês ouviram lá no vídeo, né, da mãe Adriana, precisa estudar muito. E para você estudar, você não só lê, não só pega em livros todo esse conhecimento. Vocês adquirem através de uma outra pessoa que pode te ensinar. Então, os líderes dessa religião ensinam pessoas que querem aprender. E o nome dessas pessoas são pais pequenos e mães pequenas, independente da altura deles ou mesmo da idade que eles possuem. São pessoas que vão aprender, que vão se desenvolver e, quem sabe, um dia ser líder dessa religião. Esses são os líderes da religião da Umbanda, como eu falei. Esses são líderes indígenas. Essa casa que vocês estão vendo aí na tela, que se escreve Opi, a gente fala Opan. E os líderes dessa comunidade indígena se chama xamã ou pajé. Vamos conhecê-los? Xamã ou pajé. No xamanismo é um sacerdote. No caso do pajé, a prática dos seus rituais se chama pajelança. E esse status, esse nome de xamã pode ser conquistado por homens e mulheres. Eles são líderes da comunidade indígena e eles se comunicam com os espíritos, com as plantas, através dos seus ritos também, assim como outras religiões, eles também possuem os seus ritos. Normalmente são aquelas pessoas mais velhas, são aquelas pessoas que geralmente já atravessaram uma enfermidade, se curaram, ou já tiveram uma crise pessoal, sofreram com alguma situação e resolveram aquela situação. São pessoas que aprenderam com a vida e precisam de um longo preparo também para ela poder ser escolhida. Nessa religião, os líderes são escolhidos por todos os outros componentes da comunidade. E esse tempo todo que ele fica sendo preparado, ele aprende muito sobre a cura presente na natureza. Como que a natureza pode curar as doenças e enfermidades das pessoas. É como se ele fosse assim um médico. Só que em vez de ir na farmácia, como a gente vai para pegar o medicamento, ele vai na natureza. Ele conhece as plantas e cada planta tem uma função diferente. E é para isso, e é assim que ele se prepara, é assim que ele estuda para ele poder chegar a essa posição de liderança. Esse sacerdote, ele conhece as pessoas muito, tanto por dentro quanto por fora. Por fora, esse aspecto orgânico, que é o por fora, alguém vai chegar lá, vai dizer que está com uma dor, ele vai identificar e ele vai medicar essa pessoa, ou vai dar um chá para essa pessoa da planta certa para que as coisas se resolvam. Mas ele também conhece muito um aspecto que a gente chama de psíquico. É o interior da gente, é como a gente pensa, é tudo que a gente sente, assim como na Umbanda. E ele se preocupa muito com isso, por isso que as pessoas vão lá e procuram eles, porque eles sabem que conversando eles vão conseguir talvez resolver os seus problemas ou talvez ter ideias de como fazer isso. Isso se chama aconselhamento, é isso que os líderes pajé ou xamã fazem. Essa religião aceita, tanto o masculino como o feminino, assim como na Umbanda.
Antes de apresentar os próximos líderes, eu queria fazer uma atividade com vocês, para fixar um pouquinho esses dois que a gente já viu. Olha lá na tela. Assinale verdadeiro ou falso. Vocês vão ler, eu vou ler com vocês essas frases que estão ali e a gente vai ver se elas estão de acordo com aquilo que a gente já estudou até agora. Tudo bem? Então olha lá na tela. O líder religioso tem a função de repassar os ensinamentos religiosos. O 2. Ialorixá é o mesmo que pai de santo. O 3. Pais pequenos e mães pequenas são os auxiliares dos pais e mães de santo. Quero que vocês pensem um pouquinho, eu já volto com as respostas. Então vamos lá. A primeira frase. O líder religioso tem a função de repassar os ensinamentos religiosos. O que vocês acham? Muito bem, verdadeiro. O segundo. Ialorixá é o mesmo que pai de santo. O que vocês acham dessa frase? Tá certa? É verdadeiro ou falso? É falso. Ialorixá é a mãe de santo, o pai de santo é Babalorixá. E o terceiro? Pais pequenos ou mães pequenas são os auxiliares dos pais e mães de santo. Verdadeiro. O próximo. 4. Os rituais realizados pelo pajé chama-se pajelança. O status de xamã não pode ser conquistado pelas mulheres. E o último,
cabe ao pai ou mãe de santo preparar os rituais de batismo, casamento e fúnebres. Mais 2 minutinhos para vocês tentarem descobrir essa. Então vamos conferir? O número 4. Os rituais realizados pelo pajé chamam-se pajelança. Verdadeiro. Até lembra, né? Faz referência à própria palavra. O número 5. O status de xamã não pode ser conquistado pelas mulheres. Falso. Lembra que eu falei para vocês? Tanto a Umbanda como a comunidade indígena oferecem a liderança feminina ou masculina. O último. Cabe ao pai ou mãe de santo preparar os rituais de batismo, casamento e fúnebres. Verdadeiro. E é isso. Nós já conhecemos líderes das matrizes ocidentais, que foram da aula passada, da matriz afro-brasileira e da indígena, que nós conversamos até agora. Agora nós vamos conhecer líderes da matriz oriental. Olha lá na tela. Vocês conhecem esses líderes? Eles são líderes da matriz oriental. Esse primeiro,
Vocês já viram ele? Ele já apareceu muito na televisão. Vamos saber quem é? Esses líderes é da religião do budismo e o lugar sagrado deles é um templo que aí está representado pelo Centro de Estudos Budistas. Esse, inclusive, é aqui de Curitiba. E eu trouxe essa foto da monja para fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram essa palavra monge ou monja? Vocês acham que eles são os líderes dessa religião? Eu por muito tempo pensei que realmente eram, mas não, eles são só estudiosos. Eles estudam muito para passar os ensinamentos, mas essa é a única função deles. Eles são pessoas que dedicam a vida inteira para a religião. Eles são pessoas que acreditam muito naquilo que eles falam e se preparam para isso. E tem várias pessoas que acreditam até que eles são esses líderes, mas os líderes eles possuem muito mais funções além dessa. Então eu trouxe essa foto só para falar um pouquinho com vocês sobre isso, para que a gente não pense de maneira equivocada. Então quem são os líderes? Olha lá na tela. O governo tibetano é teocrático e quem o dirige é o líder espiritual Tenzin Gyatso, que é o 14º Dalai Lama. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela é essa pessoa que tá escrito ali. O nome dele é Tenzin Gyatso. Então, Dalai Lama seria quem? O líder. Esse é o título do líder dessa religião do budismo. Ele é famoso no mundo inteiro. Vocês já devem ter visto ele na televisão. Ele é o líder máximo do budismo e ele vive num país chamado Tibete. Ele viaja muito pelo mundo todo, mas ele é desse país. E esse país, ele possui uma religião oficial, que é o budismo. Então, ele tem o papel tanto de ser um líder espiritual, como de governar esse país. O nome Dalai Lama significa oceano de sabedoria. E é uma máxima autoridade budista. Ele é considerado o maior incentivador das pessoas que lutam pela paz, que lutam pelo respeito mútuo, pela felicidade. E na realidade ele alcançou tudo isso. Por isso que ele é o líder e a pessoa máxima dentro dessa religião. E ele sabe como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso através do altruísmo, que é a gente pensar no outro antes da gente pensar na gente mesmo, da compaixão, que é essa vontade que a gente tem de ajudar uma pessoa que está precisando, e do amor. Então, somando a compaixão, o altruísmo e o amor, ele conseguiu ser a pessoa que ele é hoje. Uma pessoa que tem um equilíbrio, que é feliz, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim, da nossa saúde, sim, mas também nós temos que nos preocupar com o nosso desenvolvimento. E quando a gente consegue se desenvolver, tanto por dentro quanto por fora, a gente consegue um equilíbrio, e esse equilíbrio é que traz a felicidade. O Tibete, onde é o país que ele mora, é um pequeno país que fica entre a China e a Índia, desculpa. É um lugar maravilhoso. O nome é Cordilheira dos Himalaias. Sabiam que tem muita gente no mundo que sai dos seus países e vai lá conhecer? É um lugar muito bonito. E não só bonito, é um lugar que traz uma paz com todo esse pensamento que o Dalai Lama traz como líder dessa religião. Bom, e esse? Lama é um título dado aos mestres ordenados que significa grande mãe e tem o sentido de o mestre ter a compaixão de uma mãe em relação aos seus filhos. É um pouco do que eu estava falando também antes na outra matriz religiosa, né? A mãe que cuida dos seus filhos, é esse o significado. E esse Lama Padma Santen é um desses líderes que dedica o seu tempo a ensinar e guiar as pessoas com o objetivo que elas alcancem algo chamado iluminação. O que é essa iluminação? Lembra que eu falei do equilíbrio? Esse equilíbrio dentro do budismo chama iluminação. Eles acreditam que as pessoas tendo esses ensinamentos vai conseguir chegar nesse estágio que a gente diz.
E o lama faz isso. Ele também dedica práticas para o benefício de todos os seres. Eles sempre pregam que todas as pessoas precisam, e eles levam isso para todas as pessoas. Muitos lamas do budismo tibetano não são monges. Eles têm cabelos longos e são casados, por exemplo. Como ele ajuda as pessoas? Ele viaja para o Brasil todo e oferece palestras, retiros, que são quando as pessoas saem das suas casas e vão para um lugar reservado só para estudar, para ler, para pensar. Eles fazem estudos, treinamentos da mente, lembra daquilo que a gente pensa? E eles mostram que tudo isso é importante na vida cotidiana deles. Esse lama Padma Santen, ele mora no Brasil, ele é o lama brasileiro. Vamos falar então do que é um monge. Um monge é uma pessoa que vive fora da sociedade e se dedica totalmente à religião. É uma pessoa que, diferente do lama, eles não podem ser casados, eles não podem ter uma família, eles saem da vida social, que a gente chama, e fica só se dedicando a esses estudos. Eles não são líderes porque eles não têm todas as outras funções que a gente já falou aqui que os líderes precisam ter. Eles só estudam e passam esses ensinamentos. Eles fazem votos religiosos. Eles fazem inicialmente um retiro sozinho. Eles ficam estudando, lendo, pensando, se desenvolvendo e totalmente devotados para a religião. Essa foto aí que eu trouxe para vocês é da monja Coen. Ela também é muito conhecida. Ela é conhecida como monja Coen, mas o nome dela é Cláudia Dias Batista de Souza. Ela é uma monja brasileira. A sua vida ela é quase sempre assim, simples, voltada para as preces e para o trabalho. Normalmente, os monges budistas eles não têm pertences, eles vivem por caridade, fazem assim votos de castidade, renunciam a qualquer riqueza, devotando as suas vidas para ajudar as pessoas e demonstrar os valores dessa religião. Eles praticamente fazem disso o seu trabalho. É como se fosse a profissão deles, ser monge e ser monja. Para se tornar um monge budista, ele vai ter que aprender os ensinamentos, claro, da religião deles, do budismo. Eles precisam, depois desse retiro que eles fazem sozinhos e que eles depois passam para outros espaços com outros monges, eles precisam, além de estudar, ter um mentor. Eles precisam ter o conhecimento para passar para alguém, mas eles vão aprender isso primeiro individualmente, depois eles vão dividir em grupos e depois eles vão ter um mentor que vai auxiliá-lo a conversar e a desenvolver tudo que eles já estudaram. E esses treinamentos, esses estudos são feitos num monastério. O que é isso, professora? Olha lá. Preste atenção lá na tela. Veja uma foto desse mosteiro. É o Mosteiro Zen Morro da Vargem, considerado o primeiro mosteiro zen budista da América Latina. Veja como ele é isolado. Ele fica lá no Espírito Santo, mas bem longe da cidade, por tudo isso que a gente já conversou, essa necessidade de isolamento. Ele foi erguido a 350 metros de altura pelo monge Ryotan Tokuda, em 1974. Isso já fazem 47 anos. A principal atividade desse mosteiro é isso que eu falei para vocês, formar monges. Eles seguem as tradições orientais, que foram implementadas lá no Japão, mas que, com o tempo, eles foram sendo divulgados também em vários outros países, e esse é um lugar brasileiro, é um mosteiro brasileiro. Mas isso foi há muito tempo atrás. Olha só, há monges em várias religiões. Dentre elas estão o cristianismo e o hinduísmo. Olha aí na tela a primeira foto. Essa foto é dos monges católicos. Eles foram os primeiros que reproduziram a Bíblia, fizeram cópias e montaram uma biblioteca. Assim, as pessoas que queriam conhecer
a religião dos católicos, a religião católica, eles não precisariam procurar alguém, eles poderiam ir lá e ler no livro sagrado que é a Bíblia, do cristianismo, e aprender sobre a religião. Eles criaram essas bibliotecas em vários lugares do mundo. E eles são monges, porque eles também dedicam a vida deles só para a religião. Essa foto que está aí são os frades franciscanos. A outra foto são de monges hindus, do hinduísmo. Eles pregam o que eles chamam de a lei eterna, o eterno caminho, que são as escrituras que passam a tradição religiosa do hinduísmo. Olha lá, indiano, que foi um mestre e ensinou pelo próprio exemplo. Fundou a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, em 1965, lá em Nova York. Ele é um estudioso da filosofia de Krishna. E de acordo com os livros sagrados dessa religião, os ensinamentos são passados de mestre espiritual para discípulo. É como... Vocês já perceberam que só muda o nome? Nas outras religiões, na Umbanda, por exemplo, é de pai para filho. Na comunidade indígena é de sacerdote para a comunidade. E na religião do hinduísmo é de mestre espiritual para discípulo. Eles estudam 4 livros que se chama Veda. E esses ensinamentos chegaram até essa foto que vocês estão vendo aí, que é Srila Prabhupada. Foi ele que fundou a ISKCON. O que é essa ISKCON? É o local sagrado onde eles se unem as pessoas para poder passarem essas informações. E como todas as religiões do mundo, começou em algum lugar, que nesse caso, essa associação, ela começou lá em Nova York e se expandiu pelo mundo. E também chegou no Brasil. E também chegou em Curitiba. Em Curitiba nós temos uma ISKCON lá no Largo da Ordem, até já fui falado sobre isso com vocês em aulas anteriores. É aquela de cor rosinha, que fica bem numa esquina ali. Quem já foi na feirinha do Largo da Ordem já viu. Essas organizações, elas possuem presidentes de templo. Eles administram esses espaços, esses templos, são autoridades espirituais. E em Curitiba, olha lá na foto, eu trouxe para vocês, o mestre de Curitiba se chama Prabhu Harakanta. Ele é um presidente de templo. Então, são as autoridades administrativas de diversos projetos urbanos e rurais da ISKCON em todo o mundo. Eles não só organizam, mas eles também são responsáveis para conseguir preparar as pessoas que vão fazer todas as ações dessa religião. Que nome diferente, né? Vamos ler de novo? Prabhu Harakanta. Quanta coisa que nós aprendemos hoje, né? Sobre organizações religiosas e líderes. A gente termina esse assunto por aqui. Tem muito mais, mas hoje a gente termina esse assunto e falaremos mais no futuro sobre vários outros. Vamos lembrar o que a gente aprendeu hoje, então? Recordamos sobre o que aprendemos na aula passada, de liderança, e ampliamos o nosso repertório ao estudarmos sobre os líderes religiosos das matrizes afro-brasileira, indígena e oriental. Então a gente conheceu mãe de santo, pai de santo, pajé ou xamã, Dalai Lama e lama. Conhecemos também o monge ou a monja, lama e presidentes de templo. Todos eles personagens muito importantes dentro da função de estudar e transmitir os conhecimentos e práticas também das ações de suas religiões para as pessoas. Bom, a nossa aula fica por aqui, aprendemos muitas coisas e agora é hora de nós cuidarmos de nós mesmos. Como? Lavando a mão, ficando em casa. Se não der para ficar em casa, usar a máscara. Nos encontramos na semana que vem para aprender muito mais. Até lá!